assisti, né, eu peguei a metade do Márcio em diante. Então eu não cheguei a ver quem estava antes, né? Não, Márcio foi o primeiro. Ah, então ótimo. Bom, então eu gostei das apresentações em geral. Aí eu tinha uma pergunta para você, que eu esqueci seu nome. Guilherme. E tem uma para o Jefferson também. A do Guilherme, eu gostei muito assim, da apresentação. Achei muito boa. Inclusive, eu acho que vocês dois poderiam, assim, né, se eu fosse sugerir, né, não sou orientador de ninguém, mas se eu fosse sugerir, seria para trocar ideias, porque você fez uma análise boa assim, da narrativa e de como, por exemplo, entram elementos fora, né, mas que abrem a obra, que significam. E quando você botou ali, por exemplo, o baseado ali, né, dá um diálogo, da ação. A minha pergunta, aí eu não sei, é mais uma dúvida mesmo, eu queria saber como é que, se você pensou isso, se você resolveu isso. É porque você comenta, num certo momento, né, que, se não me engano, acho que a partir dos anos 60, 70, com o HQ Underground, os quadrinhos assumiriam uma ênfase mais literária, algo do tipo. Sim. Né? E aí que o Mutarelli, então, está um pouco nisso. Né? E o Mutarelli também, por sua vez, ele tem essa verve literária, tanto que ele sai, num certo momento, né, e se dedica aos livros. Né? Aí acho que hoje em dia ele voltou nos quadrinhos. Né? Não, ele publicou um álbum... Ele publicou o Diomedes, né? Não, mas é republicação, né? Sim, sim. Ele publicou um álbum de literatura ilustrada, quadrinho, não sei onde é que fica exatamente, mas não tem o pai dele. Sobre o pai dele, mas não dá indício de voltar mesmo ativa dos quadrinhos. Pois é, então só reforça então, né? Tem essa verve literária, né? Porém, né, você aponta aí, você destaca isso, né? Mas a sua análise, né, que eu repito, achei muito boa, gostei muito. A sua análise, e os autores que você utiliza, eles são autores que enfatizam a dimensão visual, vamos ver, né? O Thierry Gostin, né? o Charles Hadfield, eles enfatizam muito a dimensão visual, né? Eles até reforçam, né, do pouco que eu conheço deles, né? E por isso que eu até quero que você me explique. Eu já presenciei, eu já li debates, ou seja, o que seria o forte dos quadrinhos? A dimensão literária e a dimensão visual, né? E eles me parece que enfatizam que o forte mesmo é a dimensão visual. Sim. Então eu queria saber como é que você articulou isso, né? Se é que isso foi uma questão para você, porque me pareceu até que você ali na análise do Mutarelli se resolveu, assim, a análise ficou boa pra caramba. Sim, obrigado. Mas aí eu fiquei na dúvida quando você fez a trajetória, né, do visual para o literário, que aí eu nem sei se concordo, mas do visual para o literário é quando você juntou com a teoria e na sua apresentação, aí que eu só saber se resolveu. Bom, essa questão da origem, eu nem me atenho muito, porque acho que realmente é complicado definir uma origem, né, na história de quadrinho. Se mesmo no cinema, que depende de um maquinário, então é mais fácil falar, surgiu esse maquinário, essa tecnologia, surgiu o cinema. E mesmo assim não dá para afirmar com exatidão, tem... Vaticinar, né? No quadrinho, que é uma... Se pensar que o quadrinho surgiu com força na imprensa, né? É uma coisa que foi evoluindo aos poucos, um colocando um elemento, outro, não dá para... Acho que você escolhe processos como pioneiros, mas você não demarca o que é o fundamental, o que é o originário. Eu penso assim, pelo menos, né? E a questão desses termos são os que tem, mas eu também não me sinto muito confortável. Por exemplo, quando a gente fala um quadrinho cinematográfico, a impressão que eu tenho é que sempre se usa esse termo quando tem uma focalização que não é ingênua. Será que é ser cinematográfico? Não é ser quadrinístico também, né? Então, Vou falar uma coisa curiosa, porque ainda nós temos que legitimar o quadrinho na academia. Eu sou professor lá no programa de pós-graduação, oriento doutorado, nessa. Você chama pessoas, você tem que chamar sempre um colega. O único cara que fala de quadrinho lá sou eu. Você tem que ter outros colegas que não são de quadrinhos nas bancas. O que acontece? Já muitas vezes, quando o cara chega lá para ler a dissertação, a tese, é porque você também podia abordar, você podia pegar como bibliografia a questão da fotografia, não tem muito a ver, ou a questão do cinema. Quer dizer, como eles não são da área, não tem muito traquejo com,
a bibliografia que já existe sobre quadrinhos, sobre linguagem de quadrinhos, eles ficam meio perdidos para fazer a análise do material e eles têm que estar na banca, porque vocês sabem que não vai ter só cara de quadrinho nas bancas de vocês, nunca vai ter outros caras, e eles se sentem incomodados e nessa hora eles demonstram um certo preconceito. Sim. Porque para eu avaliar quadrinho, então eu preciso ter suporte do cinema e do... e às vezes os meninos ficam confusos. E o que eu faço? Eu não faço nada. Sua tese, sua dissertação é sobre quadrinhos, o aporte teórico é sobre quadrinhos. Vai ver se o cara que está falando de fotografia está pegando bibliografia de quadrinhos. Entendeu? Só se for legitimamente necessário você pegar o cinema ou a fotografia. Se não, é onda. Nós já temos bibliografia bastante na área de quadrinhos para suportar trabalhos acadêmicos. Nós não precisamos ficar fazendo isso. Só que mesmo os autores de quadrinhos, eles ainda, por isso que eu falo, são os que têm. Mas eu ainda não me sinto confortável, porque a gente ainda vai passar disso. Então, se o quadrinho, o requadro, ele pega só o rosto da pessoa de frente, é quadrinho. Se ele põe um plano diferente por baixo, cinematográfico. Não é. Mas ainda são os termos que se usa, né? E geralmente tem justamente isso que você falou, né? Que é você associa outra forma de expressão para agregar juízo de valor. Isso. Eu acho que ainda tem uma mais dimensão autoral, então é criativa, é bom, então ele é literário. Vamos se criar ainda. Literário, cinematográfico, fotográfico. Vamos se criar na literatura. Acho que vamos se criar. Aí você, né? Bom, não fazer isso. Vamos criar termos ainda que vão suprir melhor isso. Mas com literário, qual que é o conceito que eu uso quando eu falo isso? Tem o do Santiago Garcia, que é um espanhol, que ele faz essa trajetória. Que é o quê? O quadrinho, até a década de 60, ele é mais audiovisual. Ele se liga mais a esse universo, que é o universo mais voltado a massas, que é o universo que se preocupa muito pegando o gancho dos termos que ele usou, com a aceitação, deixando um pouquinho a expressão de lado, né? Que se preocupa em ser dinâmico, por isso ele é mais audiovisual, o que esse autor considera. E aí na década de 60, quando vem o underground, ele começa a ter temas sérios, né, temas que o público maior pode rejeitar, né, preocupação com a expressão, isso no underground. Só que a expressão ainda é muito visual, né, com arte de vanguarda, a gente vai ter surrealismo, expressionismo no underground. E aí quando vai para a década de 80 para 90, com esses grupos de HQ alternativa, a gente pode pegar o Epilético, o David B, que eu estava comentando, por aí vai. Aí essa verba literária, ele vem de onde? Não é que o quadrinho, ele nunca vai deixar de ser visual, o quadrinho. É uma narrativa visual, não tem como. Mas o fato de ter um narrador externo mais presente, nesse ponto que ele chama de literário, de ter um quadrinho com começo e final, é a mesma questão do cinematográfico. A gente vai arrumar termo melhor, né? Mas ele diz nesse sentido. Uma obra completa, com um personagem que ele pode morrer ali naquela história, não vai ter uma continuação necessariamente, para adultos, com um enfoque grande também no texto e não só na narrativa dramática, né, com os valores de fala. Isso está no Mutarelli também, né? Então nesse ponto ele não deixa de ser visual, mas o foco, por exemplo, do narrador que aparece nessas HQs alternativas francesas, ele vai estar muito presente no Mutarelli. Porque às vezes eu fico assim, até só para... Às vezes eu fico com a impressão que o próprio Mutarelli, ele faz um pouco essa jogada de enfatizar a literatura. Eu já vi entrevista dele que ele fala assim, eu desenhava, fazia RPG, aí desenhava qualquer coisa, mas aí tem essa coisa de literatura. Ele já abandonou o quadrinho. Pegando bem por Bourdieu, eu acho que isso é mais uma disputa de campo. Você tenta se legitimar desde o campo. Sim. Porque, de algum modo, no que você está falando, isso é um discurso que os quadrinhos underground usam, inclusive, para poder se fixar que nós fazemos. E se você pensar na literatura, você tem dentro da literatura também serialização, personagens que não morrem. Sherlock Holmes morreu e voltou. Dentro da literatura, você tem vários gêneros literários que permitem outros tipos de abordagem além do romance. Você poderia até falar que tem uma aproximação maior, talvez com conto, talvez com romance. Mas quando você usa literatura, você busca um campo de arte que já é reconhecida, estabelecida e traz para ele. Eu acho que ele tem isso claro. Ele dá entrevista e fala, eu ia para eventos de quadrinho. Falar de quadrinho é chato. Falar de quadrinho é chato, era mal perrengue, só ganhava um sanduichinho. Aí quando eu ia para o evento literário, era considerado um deles. E aceitação e rejeição fica imaginando assim, que muitas vezes se colocava, não, isso aqui eu poderia ser rejeitado pelo grande público, imaginando também
Superman, quando foi criado pela primeira vez, essa noção de superaventura, o quanto que isso poderia também ser rejeitado. O risco de ser rejeitado, ser aprovado, colocar uma coisa inovadora, tudo bem, depois virou mainstream e a preocupação ali era comercial. No outro, a preocupação não seria tão comercial. Só que eu também tenho certas dúvidas de até que ponto certos elementos de quadrinhos que surgiram no underground não se tornaram depois mainstream. A média, até que ponto a média não se tornou mainstream, por exemplo. Também na década de 1980, quando tem os quadrinistas lá britânicos, eles introduzem elementos do quadrinho alternativo britânico no mercado norte-americano. E o Gaiman? E, tipo assim, foi uma aposta que poderia ter dado errado, mas... Essa Como nós trabalhamos no Enfield, era a publicação para o operariado, para curtir. Essa questão está muito ligada ainda. O próprio processo de humanização dos personagens, né? Tipo, hoje em dia qualquer personagem de quadrinho precisa de análise, né? Mainstream, precisa de um analista, né? Isso também acaba como algo revolucionário, que muda, divisor de águas e depois se torna absolutamente banal. Essa né? questão acho que tem muito a ver muita criatividade. com uma questão que já está ultrapassada também, que é de alta e baixa cultura, né? Sim. Já está ultrapassada, mas ainda se tenta se legitimar. Quando você fala que o Fellini era fã de quadrinhos, é um autor de arte. O Fellini era Mas então, assim, isso já, de certa forma, está ultrapassado e até retorna à questão que você falou, a origem, né? No Congresso em Brasília, ano passado, um cara comentou uma coisa que eu acho muito justo. Que ele pediu, né? Que várias pessoas tentando afirmar isso, o quadrinho é visual, o quadrinho é literatura, o quadrinho é arte. Ele falou, tipo, ele tem medo disso, porque talvez uma das grandes vantagens do quadrinho é que ele não tem... Ele aceita ser híbrido, ele aceita se mesclar com tudo e todo mundo. Se você pega e afirma, o quadrinho ele é visual e acabou, né? Ele não é literatura. Aí você está barrando algumas coisas que a gente demorou tanto para conseguir ultrapassar, então acho que não é legal, né? Procurar uma origem, o quadrinho só é quadrinho, o Mutarelli é quadrinho porque ele usa páginas, partes da história com página completa. Edgar Franco não é quadrinho porque ele usa página completa. Em algumas definições não seria, mas a gente não pode se fechar, acho, muito rigidamente nisso, né? São processos que a gente vai abraçando para o que a gente está olhando, né? Para ver balão, o Yellow Kid é perfeito, né? A evolução do balão, Yellow Kid é perfeito. Para ver narrativa visual, essas definições pode ser muito melhor. Essas definições são meramente formalistas, elas não explicam o que é quadrinho. Bom, mais perguntas, gente, para a gente poder também... Tem uma pro... Sou péssimo com nomes. Para ele. Eu anotei aqui, eu também sou péssimo para lembrar as coisas depois, entendeu? Por isso Você está se jogando muito para baixo, cara. Oi? Você está se jogando muito para baixo. Não, é que eu não sou literal, eu sou visual, entendeu? Bom, mas pro Márcio, né? Então, primeiro, né, comentar assim uma questão. Achei muito, muito interessante mesmo essa discussão que você fez, né, sobre o conceito de justiça nas histórias de super-heróis. Acho, pô, bacana mesmo, assim, né, em certos momentos é bem provocativo, achei bem legal mesmo. Mas aí, no que você estava fazendo de exploração, falando dos personagens, e tal, puxou até aquela personagem do Gaiman, né, Lady Justice e tal, mas eu senti falta do Justice, do novo universo. Você chegou a trabalhar com ele? No caso, eu fiz apenas um mapeamento daquelas figuras que eu tenho maior familiaridade e consegui mais expressivo. Né? Eu acho que não tive essa preocupação de fazer também uma história total, um conceito disso. Mesmo que seria também possível. Dentro do universo específico de super-heróis, por exemplo, é quase improvável trabalhar, impossível trabalhar com todas as personagens. Ah, sim. Não, é que o Justice ele me chama a atenção porque ele tem aquela questão do Rorschach e do Watchman, né, até mais exacerbada do que o próprio Rorschach, né, que é o Justice. Ele olha na sua alma e diz se você presta ou não. Se você não presta, ele vai lá e te fulmina. Ou seja, não tem, né, esse cara é meio bom, esse cara é meio ruim, não. Ou você presta ou você não presta. Então, taxativo. É bem taxativo, bem e tal. E mais pro final, né, quando a Marvel resolveu abandonar o projeto, acho que ela
meio que soltou as rédeas, o pessoal começou a, né, trabalhar, desenvolver mais o personagem. Ele, nas edições finais, ele até que ele vem parar na Terra, né? Ele é de outro universo, vem parar na Terra, aquela coisa toda. E nas edições finais ele meio que surta, né? Porque ele começa a ver, andando na Terra, e começa a ver, pô, esse cara não é bom nem ruim, esse cara é mais ou menos, não sei o que. E aí, acho que dava um caldo legal, né? Mas isso aí fica mais de sugestão. Agora, o que eu, né, queria que você falasse um pouco mais, as coisas que eu achei mais legais aí, né, é essa coisa do artista enquanto filósofo político, né? E aí você falou isso, eu me lembrei na hora do Frank Miller, que ele agora, o último trabalho dele, inclusive ele foi até bastante criticado, né? O Fixer, né? Roy Terror, né, tal. E ele deu várias declarações, várias entrevistas que ele, assim, assumiu realmente, assim, né? E a gente pode, né, questionar o que ele assumiu, né, assim, tal, que é altamente questionável, mas ele assumiu uma postura, né, dessa linha mesmo de analista político, né, de conservadorismo, de extrema-direita e tal. Você pensa Por exemplo, no caso do Frank Miller, eu sempre, desses autores bastante consagrados, eu acho que é o que eu menos gosto, por exemplo, assim, porque particularmente todo herói dele é mais ou menos aquele o norte-americano que se faz numa diversidade. Então, grande parte das histórias dele são variantes desse tipo de modelo de sociedade. Então, acho que desde sempre eu tive ele como uma figura um tanto quanto conservadora. Desde, por exemplo, no caso da Martha Washington, quando pega, inteiramente, apesar de parecer com uma figura que é meio radical, ela é um tanto quanto conservadora. E eu acho que, no geral, todo quadrinho é uma ferramenta política. À medida, por exemplo, que é como se fosse é uma tentativa de existir no mundo e, de certa forma, provocar. Mesmo aqueles quadrinhos que têm a menor pretensão de ser políticos podem acabar suscitando debates políticos, dependendo da temática que eles trabalham. Então, quando eu meio que coloquei essa questão do quadrinista como filósofo político, foi fazendo mais ou menos uma associação com o termo do texto do Quentin Skinner, que é, de certa forma, como os temas que são produzidos no contexto acabam aparecendo nos quadrinhos e, de certa forma, os quadrinistas participam dos debates que são correntes na sociedade. Não que eles